Que só quer tirar foto, não é o caso aqui, tirar foto por filho. Mas o esperto que só quer tirar foto, ele não memoriza. Eu fiz o técnica na eletrotécnica, tinha um colega na minha turma que era engenheiro de petróleo e gás. O curso todo foi tirando foto. Aí a gente ficou como engenheiro, tu é um... Pois é. Só o nerd de Felipe que consegue. Ah, quem dera. Antes da prova, eu tô na vida. Não sei. Olha, o destino dos salvos e dos ímpios. Vamos falar sobre o destino, né? O que vai acontecer com o salvo, o que vai acontecer com o ímpio. E aí você tem doutrinas soteriológicas. Uma é o universalismo, que considera que todos vão ser salvos porque um Deus de amor não mandaria ninguém para o inferno. Tá? Isso faz parte da doutrina católica e de algumas aí protestantes não tradicionais, vamos dizer assim. Mas tem gente que considera dessa forma, tem alguns batistas que consideram que Deus é amor. Nós conhecemos um irmão da família ali, em que ele fala que tudo se resume no final amor. Amor, 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 amor. Quando você fala erro, pecado, conserto, aí ele vai para o amor para poder, ele é assim, tá? E aí está sempre vivendo no erro, sempre vivendo no erro, sempre vivendo no erro, e a desculpa dele, ele não fala que é universalista, mas a postura dele é universalista, tá? A postura dele é universalista. Quando você começa a falar que ele vê que o negócio aperta para ele acerca de santificação e regeneração, ele fala, não, mas tudo se resume no final não. Tá? Então, Mas se ele esquece do fogo consumidor... para ele não existe na Bíblia. Ele não fala, nunca pregou sobre isso e não crê que vai pregar. E é obreiro, tá? Jesus amava os discípulos, eles morreram. É isso aí. Deus amava o povo judeu e deixou eles ir para Babilônia. Verdade. Deus corrige a quem ama, mas na cabeça dele, Deus, o amor de Deus passa por cima de tudo isso. Isso faz um pouco parte da doutrina católica. O Papa, recentemente, uma criança perguntou a ele se ateu ia para o céu, não sei se foi o pai da criança que morreu, algum parente da criança, alguém, e a criança perguntou, era ateu, vai para o céu? O Papa falou, vai. Tá? Então, faz parte aí do catolicismo. Restauracionismo, inferno temporário, também de certa forma faz parte do catolicismo, que nós vamos ver que aqui está como romanismo, também é o mesmo raciocínio do purgatório, tá? A punição é temporária. Pastor, o restauracionista e do catolicismo e romano também? O catolicismo romano, né? O catolicismo é doutrina romana. Quando fala de catolicismo hoje, é a igreja de Roma. Aí romanismo e catolicismo hoje é a mesma coisa. Não era o significado original da palavra. Então, inferno temporário, na verdade, né? Isso aqui faz um pouco parte do espiritismo também. O espiritismo tem uma doutrina semelhante a essa. A pessoa fica queimando no inferno. Tem até um livro, Céu e Inferno. Depois reencarna. Depois de ele queimar um pouquinho, ele encarna para fazer o certo, para não voltar tudo. Alexandre. Segundo período probatório. Seria uma segunda chance após a morte. Eu nunca vi isso. Mas está no livro. Só em novela. Só no... Rafael, significa essa parte aí, tá no livro. Está no livro. Está no livro. Segundo período probatório, afirma que todas as pessoas terão uma segunda chance de salvação depois da morte. Vou até sublinhar aqui o caderno. Tá? É onde a afirmação está. Escreve livro do lado. No livro está aniquilamento. Eu acho que é aniquilação, né? Não? Às vezes deve ter, porque o português... Vai variando, tem dois, tem três. Semelhante a adventista, tá? Alguns adventistas que creem na morte da alma e que creem que
não existe uma punição eterna. Você morreu, a tua punição é não ser ressuscitado para viver com Cristo. Acabou ali a tua existência. Tá? Alguns entendem dessa forma. Então, aniquilação, aniquilamento, né? Ele trata que os salvos vão ser ressuscitados, os ímpios não. Morreu, acabou. Tá? Espiritismo, eu acho que está tranquilo para todos. Né? Então, o adventista não seria no inferno? Alguns adventistas não, alguns. Sim. Alguns adventistas não creem que morte da alma. Tá? Então, Espiritismo. Acho que está bem claro para todos aqui que o Espiritismo vem com uma doutrina muito absurda contra o que está na Bíblia. Né? A reencarnação é uma delas, né? Morto falando, então bem tranquilo. O Espiritismo, a pessoa evolui até virar Deus, semelhante lá, cheio de Gandolien, alcanço do irmão. Mas isso aí, qual passagem que poderia refutar? Isso aí de evoluir até chegar a Deus? Evoluir até chegar a Deus? Você não tem reencarnação, você tem ressurreição. Mas ninguém fica ressuscitando toda hora. Morre, ressuscita e no outro corpo. No outro corpo que é caminoso, que não deixa. Mas eu já ouvi falar que nessa mesma passagem, acho que não sei se é João, né? Que os evangelhos, tem algumas passagens que tem vários evangelhos. Que é necessário nascer de novo, o Espiritismo interpreta como reencarnação. Isso tem como refutar? Tem, pelo nome 18. Abominação consultar os mortos, Hebreu 9:27. O homem está destinado a morrer uma só vez. Tá. Mas, por exemplo, que ele fala que quando Deus se transforma, né, se transfigura, ali é uma parte de reencarnação, entra, ele encaixa com reencarnação. O Espírita, ele fala isso. Consegue reconhecer Jesus. Mas ali foi uma visão. Tá? Ali foi uma visão. Até o termo no original está relacionado à visão. Mas tiveram visão de quê? Pedro, Tiago e João tiveram uma visão de Jesus transfigurado. Literalmente não viram alguém. Eles tiveram uma visão de ressurreição. Tá? Eles não se comunicaram com os mortos. Eles não tiveram contato com os mortos. Tá? Qual o termo em original, você sabe? De visão, acho que é corama, uma palavra. Depois eu vejo. Eu vi um debate com o Leandro Quadros acerca disso. É visão. É igual você tem uma visão. Se Deus te deu uma visão acerca de ressurreição, você viu pessoas ressurretas, você está tendo contato com o morto. Ali foi uma visão, Elias, Moisés, Jesus. Tá? Como é que reconhece Elias e Moisés? Vocês nunca viram. Da mesma forma que Jesus reconheceu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Eles somente viram e já tiveram a revelação. Moisés, Elias e Cristo. Não houve diálogo, não houve consulta. Ali mostrou corpos ressurretos, não espíritos, né? Encarnados, desencarnados no caso. Tá? Mostrou ali a eternidade, na verdade. Mateus 17. Tá? Aí Pedro tenta falar alguma coisa, né? Vamos montar um altar. Aí ouve uma voz do céu: deixa meu filho amado que me comprar. Aí ele deve ouvir. Aí eles se atemorizam, baixam os olhos. Aí Jesus chama eles e quando eles olham não tem mais nada. É visão. Mas depois eu pego o termo exato. O humanismo, né, semelhante ao que a gente estava falando,
ou o segundo período probatório, eles deram nome a isso aqui que foi o purgatório. Tá? Questão do purgatório, a pessoa que não tem um pecado capital, acho que é pecado venial que eles chamam, agora não lembro, ela teria uma segunda chance, vai ser purificada pelo fogo, e vai entrar no céu, desfazendo da expiação de Jesus. Não precisa do sangue de Cristo, basta que você viva uma vida mais ou menos, e aí o purgatório te purifica dos pecados. Qual é a diferença então do romanismo para o restauracionismo? O restauracionismo não está atrelado ao catolicismo, a Roma. Você tem restauracionismo também no espiritismo. O inferno é temporário. Você morre, desencarna, vai para o inferno, queima lá um pouquinho, volta numa vida para pagar seus erros da vida anterior. Tá? Só que não tem purgatório no espiritismo. Porque o purgatório é inferno temporário. Né? Sim, mas é o católico, tem uma visão católica em cima dele. Tá? Você vai para o purgatório te santifica você e vai você pro vai para o céu. Mas no inferno temporário você fica no inferno temporário e depois vai para onde? Depois você reencarna. No espiritismo reencarna, depende da religião. Entendeu? O inferno temporário é um conceito que no catolicismo se transforma no purgatório. O espiritismo, na verdade, é um local de punição, de tratamento da pessoa, vamos dizer assim. O restauracionismo é igual ao espiritismo? Não, o restauracionismo é uma doutrina, uma doutrina que está presente no espiritismo e também está presente no catolicismo. Como é que ela está presente no catolicismo? Através do purgatório. Como é que ela está presente no espiritismo? Eles entendem que o inferno é isso aí. Não é local definitivo. Tá? E o materialismo científico, ou seja, na verdade aqui não tem nada de fé. Morreu, acabou. É incredulidade pura. Está relacionado ao ateísmo aí. Tá? Pastor, não tem a ver com a aula, mas na atualidade o catolicismo ainda trabalha com essa questão de indulgência? Ou isso trabalha de forma diferente, tá? Não cobrando dinheiro, de forma diferente. Eu vi o padre falando, a indulgência ela serve para, agora eu não lembro se é para promover uma santificação, não tenho certeza se é isso não, mas na aula seguinte, na próxima aula eu trago, vou ver de novo, porque eu vejo e esqueço, não adianta, viu uma vez, esquece. Amanhã. Amanhã até vejo, amanhã a aula é outra. Não, mas para falar só sobre isso, mas se eu não me engano é relacionado à santificação. Tá? E eles também não devem usar mais o termo indulgência. A indulgência. Mas não é para ser não ser impunidade, não ser punido por algo? A mortificação da carne, se não me engano. A santificação acho que é a penitência. Agora tem que ver. Mas eles usam o termo indulgência? Indulgência. Só que a indulgência na Idade Média era vista de outra forma. Ela pagava-se. Hoje também deve pagar. Então, você levar um pacote de vela. Hoje em dia é universal que tá assim, né? Sim, mas toda igreja neopentecostal ela tem visão católica da Idade Média. Tá? Toda. E a universal ela e tá ficando rico igual. Ela tem essas coisas, né? O pessoal lá no trabalho, eles falam muito assim, quando às vezes as coisas lá no setor não dá muito certo, né? Passa a semana, ou entra outra semana, as coisas não desenvolvem, eles falam, gente, vamos na Universal tomar banho de sal grosso na sexta-feira. Vamos para Macumba Santa. Mas vamos abrir, nós vamos ver aquilo que a Bíblia fala sobre a visitação dos salvos e dos ímpios, na página 130. Quem pode ler o tópico 1, quem pode ler o tópico 2, quem pode ler o 3 e o primeiro da outra, o primeiro e o segundo da outra, o 3.1 e o 3.2. Candidato para o primeiro tópico. E quem lê o primeiro tópico não lê mais. Outra pessoa lendo. A habitação dos salmos, era isso?
Paraíso. Posso? Pode? Paraíso. Geralmente é designado como habitação das almas dos justos, das pessoas que em vida foram fiéis a Deus. É um lugar de descanso, de leveza espiritual, paz constante e total ausência do mal. As Escrituras Sagradas dizem em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que ao criar o homem, Deus o colocou em um jardim chamado Éden, o paraíso. Portanto, a crença é de que os salvos, ao morrerem, são levados ao paraíso, um lugar de descanso. Essa palavra portuguesa vem do antigo termo iraniano paradise, jardim, cercado por algum muro ou cerco. A transliteração dessa palavra para o grego tornou-se a base da palavra moderna. No grego temos paradeiso. Xenofonte usou o termo para indicar o jardim dos reis persas. A Septuaginta traduziu a expressão hebraica Gan Eden, jardim do Éden, por essa palavra grega, em Gênesis 2:8. Com base nessa circunstância, é que a palavra adquiriu as conotações de paz e esplendor, mesmo quando o paraíso celeste não está em vista. Há outras designações como terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Céu disse que a pessoa boa que morreu foi para o céu, paraíso, seio de pai Abraão, expressões judaicas. Porém, ainda não é o estado final do justo. Na vida de Cristo, para arrebatar a igreja, todos eles sairão desse lugar para ressuscitarem seus próprios corpos e se unirem com os salvos em vida para ir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Enquanto aguardam esse momento, estão sendo confortados pelo Senhor, vivendo em plena felicidade. Quem está no paraíso? Todos os justos, desde Adão até os dias atuais. Então, o amilenista considera o milênio nesse paraíso, tá? Então, nesse paraíso, ou seja, algo espiritual. Gan Eden, irmãos, na esperança escatológica judaica, eles creem numa restauração do Éden. E essa expressão do hebraico, na Septuaginta, foi traduzida por paraíso, tá? O Éden foi aqui na Terra, né? Sim, tem localização geográfica, né? Aí tem vários entendimentos sobre aí já é uma história bem complicada. Alguns entendem que o rio Tigre e Eufrates que é citado ali não são os Tigres e Eufrates que nós temos hoje, então já é outro assunto que vai por lá. Quem pode ler? Sheol. É a palavra hebraica para inferno. Seu equivalente em grego é Hades. É o mundo invisível para onde são levados os mortos. Os hebreus, em sua interpretação, acreditavam que neste lugar havia uma divisão. Em uma parte ficavam os justos israelitas e na outra parte os ímpios, gentios. Sendo assim, todos os que morriam, salvos ou não, iam para o mesmo lugar, porém para compartimentos diferentes. Lucas capítulo 16, 19 e 31. Tá, viu que a base da imortalidade da alma está sempre em Lucas 16, né? Quem pode ler Hades 3? Hades passou a ser usada para traduzir o termo hebraico Sheol. É o lugar dos espíritos desencarnados. A grande confusão, às vezes, é por causa das traduções. Confundem-se o Hades com o lago do fogo. Este é o estado final dos ímpios, e aquele é um estado intermediário. Originalmente, Hades era o nome do deus do submundo, que, segundo os gregos, ficava no seio da terra. Hades era o filho de Cronos, o deus mais alto. Zeus, outro filho de Cronos, finalmente o substituiu através do uso de força. Assim ele ficou o deus mais poderoso da mitologia grega. Hades continuava reinando no submundo, compartilhando seu poder com sua esposa, Perséfone. Com o desenvolvimento da mitologia, o termo Hades começou a ser usado para significar o próprio submundo, a habitação dos fantasmas de homens desencarnados. Então, o que acontece? Sheol e Hades, né, são similares. Tá? No Antigo Testamento, nós vemos
passagens que falam de Sheol como um dos mortos, não como um local de punição, de tormento, igual é tratado em Lucas 16, tá? Não se vê dessa forma. Se eu não me engano, quando Jacó tem notícia de que José foi morto, quando na verdade não foi vendido, mas Jacó acredita na mentira dos irmãos dele, ele fala que o desejo dele era estar no Hades, na verdade no Sheol, né, com José. Ou seja, não tinha essa ideia de que o Hades era um local para injustos, tá? Por isso que menciona aqui que acreditava que neste lugar havia uma divisão, onde ficavam os justos, os israelitas, e outra parte os índios, os gentios, tá? Entendeu? Dessa forma. É sepultura. Por isso tem essa foto aí cheia de cruz aí. Quem pode ler um Tártaro? Segundo estudiosos, é um lugar dentro do próprio Hades, inferno, porém mais profundo. Segundo a mitologia grega, era o abismo que ficava debaixo do Hades. Outros desenvolveram a ideia de que era um lugar no centro da terra. Essa palavra não se acha no Novo Testamento, porém a forma verbal Tartário, em 2 Pedro 2,4, lá estão os anjos que se rebelaram, foram encarcerados pelo Senhor, aguardando o juízo final. Significa encarcerado no suplício eterno. Não deve ser confundido com o lago de fogo, em 2 Pedro 2,4. Está escrito: porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Em Judas 6 está registrado: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou nas prisões e em prisões eternas até o juízo naquele grande dia. Segundo teólogos, esses anjos serão soltos na grande tribulação para executar o juízo de Deus sobre a terra. Então, essa palavra Tártaro só está aí em 2 Pedro 2,4, tá? No grego é tudo forma verbal, tá? Na verdade o radical está lá. Tá? Entendeu o seguinte, essa passagem aí, tanto de Judas como de 2 Pedro, ele fala que, segundo teólogos, esses anjos serão soltos na grande tribulação para executar o juízo de Deus sobre a terra. Não, segundo esses livros, eles fazem menção do livro de Enoque. Essas passagens fazem menção do livro de Enoque dos anjos que dormiram com as mulheres. Tá? Então, esse segundo teólogo dele é a explicação que se dá para não mencionar esse assunto. Existem teólogos que falam que ele colocou aqui, existem outros que falam que os anjos dormiram com as mulheres. Então, nós conhecemos todos. O que aconteceu, ninguém sabe, ninguém estava lá. Tá? Mas entender que essas duas passagens não se referem a essa questão da grande tribulação. Se você ler o livro de Enoque, você vai ver que esses anjos que dormiram com as filhas dos homens, eles foram colocados em cadeias para o dia do juízo. E é daqui de onde se extrai esses dois textos aqui. Tá? Então, é do livro de Enoque. Por isso, eles foram aqueles livros chamados de antilegomena, tá? Os livros disputados para entrar no cano. Alguns aceitavam, outros não, e por fim acabaram entrando. Mas existem questões aí acerca de alguns livros que justificam a demora deles entrarem no cano, e aqui esse relacionamento com escritos apócrifos, tá? Que vão de contra ao pensamento de alguns da igreja. Tinha parte da igreja, irmãos, que criam que os anjos dormiram com as mulheres, tá? Os irmãos vão estudar a história da igreja aí, se aprofundar, vocês vão ver que a opinião mudava muito. Se eu não me engano, não é daí que partiu os gigantes? Sim. A história é essa. Usam isso também para justificar a inteligência existente naquele período, porque muitas coisas dessa parte, fugiu a palavra, astronomia, né? Uhum. Muita coisa que eles tinham conhecimento naquele período, hoje ainda surpreende a gente quando
Sim. Para pegar para poder estudar. Então, Como é que o livro sujeito para fez poder essa estudar. construção? Com que tipo de cálculo? Lá no Peru, Só que fala que foram os anjos caídos que ensinaram uma série de coisas. isso, lá no Peru, as construções que Sim. foram pesquisadas. Não só Peru, no Egito, você tem coisas assim anômalas do povo da época. Como é que fez isso? Como é que colocou essa pedra lá em cima? Tá? Então, nesse livro de Enoque fala que esses anjos que dormiram com as filhas dos homens é que ensinaram uma porção de coisas. Inclusive aquilo que eu estou esperando um trabalho aí, a maquiagem, tá? Livro dos Vigilantes. O livro de Enoque tem uma porção de livros dentro dele. Então leia o livro dos Vigilantes. Tá? Vocês vão ver lá o que os anjos... Entender, irmão, que esses anjos, eles não são aqueles demônios que a gente está acostumado a ouvir falar. Tá? Esses anjos, eles serviam a Deus e decidiram abandonar seu principado, ou seja, por causa das mulheres, eles foram e fizeram algo que não lhes era permitido. No livro de Enoque diz que eles pediram a Enoque para interceder diante de Deus por eles. E eles foram presos em cadeias até o dia do juízo. Então não tem nada a ver com o grupo que foi, que Satanás tinha não. um texto, não tem nada a ver com... Não. Tá? Não tem a ver. Não teria a ver. Tá? Por isso que esses livros quase não entraram no campo. Tá? Porque a ideia não é essa. A ideia é você falar o quê? Apesar de Jesus não falar isso, a ideia é falar: na ressurreição seremos como os anjos que não se dão, não se casam, não se dão em casamento. Aí as pessoas afirmam que anjo não tem sexo. Foi isso que Jesus falou. Tá? Então a Bíblia não fala que eles são abençoados. Não. Vou até ver no texto original para ver se tem algum indício. Mas não é a tradução certa. Não se casam e não se dão em casamento. Daí vem a conclusão do abandono do principado. Eles não podiam casar. Tá? E dessa forma. Ei, pastor, mas eu, primeira vez que eu ouço falar sobre isso, mas esses anjos estavam fazendo o que aqui na Terra? Nada, eles não estavam na Terra. Eles semelhantes de Miguel, Gabriel, eles serviam a Deus. Aí, em um determinado momento, em 200 anos, resolveram fazer isso. Conforme está relatado em Gênesis capítulo 6. Vamos ler Gênesis capítulo 6. Só para polemizar, né? Tem que ter... Pastor, é igual o filme de Nicolas Cage. Sim, Cidade dos Anjos. Sim, ele abandona por causa da mulher. Mas não é por causa da roupa de preto, não. Mas ele abandona o principado dele para ficar com a mulher. Mas isso fala no livro de Enoque. Isso fala no livro de onde Pedro e Judas tiram o texto, tá? Pode ler Gênesis 6. O 1 e o 2? Pode ler. Pode ler com vontade. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, só Varões de quê? fama. Esse aqui eu já vi. Então, vamos ler Jó, capítulo 1. Então já tinha os gigantes, né? Já tinha, eles só ficaram mais depois Sim. de anos. E o gigante filisteu de Davi, ele era gigante. Não se sabe se era descendente dessa linhagem aí, tá? Jó. Jó, o quê? Eu acho que é capítulo ou 1 ou 2. Quando Satanás vai até
Não, 2. Não, pode ser no 1 também. O 2, capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 6. Olha quem pode ler os dois versículos. 1, 6, 2, 1. 1, 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 2, 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Esse termo, filhos de Deus, no hebraico é o mesmo de Gênesis 6. Aí a gente pega em Jó a gente considera que são anjos ali. Por que em Gênesis 6 não? Então o irmão está falando que foram anjos, eu não estou falando nada, irmão, estou só botando consciência na cabeça dos irmãos daquilo que existe, né, e daquilo que não tem explicação. Cuidado com a explicação que você vai dar, porque a pessoa pode vir e te desarmar na sua explicação. O termo é o mesmo. E aí, quando a pessoa te perguntar qual é o justificativo para que você considerar que são anjos e lá não. Então, isso daí é meio complicado. Eu não estava lá, nem os irmãos. Então, Deuteronômio 29 é a saída de tudo. Certo? Vamos lá. Quem pode ler? O hebraico Tofete é uma referência ao vale de Inom. Esse vale fica a sudoeste de Jerusalém. Nele, muitos sacrifícios foram oferecidos ao deus Moloque. Com o passar do tempo, esse local tornou-se uma espécie de lixão dos judeus, onde diariamente eram depositados dejetos, animais mortos e coisas sem valor. Nesse lixão, tudo era queimado, para impedir a proliferação de doenças e acúmulos de vermes. Portanto, ali o fogo nunca se apagava e o bicho nunca morria. Por essa particularidade, passou a ser associado à punição eterna. A Geena é o verdadeiro inferno eterno, chamado também de lago de fogo, um lugar onde passarão a eternidade o diabo, seus aliados e todos que não foram salvos. Por isso, não se deve confundir esse lugar com o Hades ou o Sheol. A Geena não é intermediário, é o destino final de todos os que amam e praticam a iniquidade. Hoje está vazio. Será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Sempre é referido como lugar de fogo e enxofre. Esse elemento serve para tornar o fogo ainda mais intenso e poderoso. Esse é o inferno preparado para o diabo e seus aliados. Textos que se referem a esse lugar. Apocalipse 14:10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, por ser uma comparação ao lixão da cidade, é que alguns entendem que isso não é literal, tá? Só para os irmãos terem conhecimento disso. Alguns entendem que o inferno não é literal, não vai ter fogo. Não. Na verdade está falando de um tormento eterno. Alguns entendem dessa forma, que esse local, que era o Vale de Inom, era utilizado para isso, esse lixão. Tá? Lembrando, irmãos, toda palavra que tem do grego, as palavras do grego, o G não tem som de J, é G, tá? Guiena.
tá? Septuaginta. É gama. Lembra da letra gama da matemática? Alfa, beta, gama. Lembra disso? Tá? Só para que os irmãos... É só a nível de curiosidade. A portuguesada é Septuaginta, assim, é Geena, assim, mas só por questão de curiosidade, tá? Para que os irmãos aprendam. Aliás... Percebi. Pronuncia de novo, pastor. Tem som de G. O gama tem som de G. Geena. Tá? Até porque nós vamos dar uma pausa no pessoal aí que está mais para o final, durante 6 aulas, só vai continuar o pessoal daqui, né, eu vou dar a introdução bíblica para o pessoal daqui, tá? A Rosane também vai fazer, tá? Na sexta-feira, depois dessa aula, até por problema de professor, né? Então, para poder botar uma matéria que eles precisam fazer, Rafael também, né? E ficar os irmãos olhando para minha face o tempo todo, para ninguém surtar aí, cair pro lado, principalmente meus filhos e minha mulher, ele baba, ele já vem babando de casa, não aguento mais, tá babando. Então, para os irmãos ficarem babando igual meus filhos e minha esposa, né? Mas baba e olha. E o que acontece? Porque o Rafael tá quase pegando a gente. Aí então, vamos dar uma pausa pra ele. 6 aulas. Em 6 aulas eu vou dar introdução bíblica para vocês aqui, tá? Vai ser só introdução bíblica? Só introdução bíblica. Depois a gente volta, se Deus quiser, eu vou arrumar um professor, senão vou ter que dar hermenêutica também. Hermenêutica. Sebastião aí, O negócio já não é bom. O professor também não é e o negócio fica ruim. Então, tá? Então, esse capítulo acabou. Nós vamos fazer só menção do capítulo 4, mas enquanto isso, o irmão Felipe, enquanto a gente vai falando, o irmão Felipe vai tentar colocar um negócio aqui pra gente. Fiquei mesmo, vamos ver daqui a uns 20 minutos ele tá. Pastor, Eu fiz daqui a 20 minutos são 9. a última aula de escatologia vai ser dia 19. Aí a prova vai ser dia 19. Dia 19? Nós estamos que dia? 30. 30, o próximo é o quê? 6? 6 de setembro. 6 de setembro, 3 de setembro, 19. Não, dia 20. 20 de setembro. 20 de setembro, sexta-feira. 13 e 20. 20. É isso. Então é isso. Prova 20 de setembro. 20 de setembro. É que eu Tá? colocou com 19 porque a realidade foi que o pastor Bom, não, a prova. Prova só as esse aulas. capítulo 4, eu só vou dar vou fazer menção dele. Quem é que tem Bíblia pentecostal? Eu. Sua irmã Ideia? A minha tá ali do lado da Raíssa. Eu também. Procura no seu índice aí. Aí, Essa aqui é? vai. Pra fazer hoje? Procura no seu índice aí da sua Bíblia pentecostal. Tem uma série de estudos aí, o número das páginas. Aí pelo início aí. Procura aí. Tem um estudo que é o julgamento do crente. Esse não tem aí. Um estudo. Tem uma listagem só de estudo. O julgamento do crente. Com certeza essa lição aqui foi tirada daí. Tá? Capítulo 4 dessa unidade, da página 135, foi retirada daí, tá? Com certeza. Sua Bíblia de estudo pentecostal. Olha, isso aqui é de oração, Mari. Não é pentecostal, não. Não, essa daí eu acho que não. A pentecostal tem casa. Pois é. Bom, então ninguém tem Bíblia pentecostal aqui hoje. Aqui hoje não. Bom, na Bíblia pentecostal se faz menção disso. Irmãos, o que acontece? A linha de pensamento pentecostal, ela pensa que o crente não vai ao inferno. Crente não vai ao inferno. Crente, quando vai ser julgado, ele vai ser julgado pelo tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo é para receber galardão. Tá? O crente já não está sob julgamento de salvação, mas sim agora de premiação. O entendimento geral é esse, tá? Então,
vai falar, só que isso entra em conflito com aquilo que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então isso aí a gente já tem um conflito básico, mas é ter em mente, né, que os salvos, nesse julgamento aqui, ó, tem até a proposta do julgamento. A maioria, se não quase todos, acham necessário se preocupar com esse julgamento, já que a salvação está garantida. No entanto, devemos encará-lo com seriedade, pois se realmente não fosse algo sério, o apóstolo Paulo não gastaria tempo falando e ensinando sobre ele, e mais, alertando sobre esse dia. Aí mais embaixo ele fala, na página 136. Será um dia de clarificação do nosso ser e conduta diante de Jesus nesta terra, como seu representante. Nada ficará oculto. Mas a finalidade desse julgamento é o galardão que está na página 139, no final. Tá? As obras do crente não são para a salvação, mas para galardão. Esse é o propósito desse julgamento, dessa lição, julgamento do crente. Mencionar que as obras do crente não são para condenação dele, ele não vai ser julgado pelas obras, mas sim, as obras vão ser referência para o galardão que ele vai receber. Tá? Esse é o entendimento dessa lição, o entendimento geral dessa lição, mas depois os irmãos leiam com calma essa questão do julgamento do crente. Quem tiver uma Bíblia pentecostal pode ler aquele estudo e comparar com esse capítulo. Tá? Comparar com esse capítulo e as coisas do... Que, algumas coisas pode ser que não, porque aqui extraiu de livros também, tá? Mas são de livros de linha de pensamento pentecostal. Deixa eu ver aqui. Na próxima aula você vai Tribunal voltar... de Cristo aqui, CPAD. Na próxima aula você vai voltar nesse capítulo 4? Vou voltar mencionando algumas poucas coisas, né? Entrar nesse bodas do Cordeiro. Também, irmãos, agora é só, ele vai começar a entrar em questões nem não teológicas. Ele vai começar a tratar daquilo que Jesus mencionou nos seus discursos, nos seus ensinamentos, que Paulo também mencionou. Aí começa a falar de eventos específicos, poder do Cordeiro, como se fosse algo literal totalmente, né? A visão pentecostal é essa. Não como se quisesse ilustrar algo. Quando fala que nós vamos ser com Abraão, Isaac e Jacó, tem gente que crê veementemente que vai sentar numa mesa e vai comer algo diferente. É isso que o texto está falando? Vai ser isso literalmente? A gente não sabe. Uma pergunta, essa boda as bodas do Cordeiro, meio pouco, é com referência a qual passagem? Que? Boda do Cordeiro? Aqui, ó. Vamos lá. Mateus 26, 29, Apocalipse 19, 5 ou 10, tem aqui, celebração do casamento. Mas aqui eu não estou... Apocalipse capítulo 19. Bem-aventurados aqueles que são chamados a boda do Cordeiro. Na verdade, irmão, isso está relacionado a uma experiência única que nós vamos ter na ressurreição, na herança da vida eterna, que a gente não conhece. Jesus utiliza, lembrando, a Bíblia foi escrita de uma forma humana para que o ser humano entendesse. Não vai ser exatamente aquilo, é aquilo que o ser humano pode compreender mais ou menos. E Jesus usou muita linguagem da época que era dado valor naquela época para que a pessoa possa compreender. Algo valoroso. Tá? É algo que quem define mais isso é o apóstolo Paulo. Que ele fala que foi ao terceiro céu e conhece o homem que foi ao terceiro céu e coisas inefáveis. A gente não sabe se o inefável ali era proibido de falar ou se era algo indescritível. Tá? Então é algo além daquilo que a gente consegue compreender. Tá? Então você acha realmente que seria igual às coisas desse mundo?
teria nem pra quê. Aquele é a passagem. Tem que no entender seu que é algo. coração, Tem olho que no entender que é muito além. É algo que a gente Se nem for- imagina. se fosse para ser uma coisa desse mundo, tu ficava aqui. Pra quê? Ali é uma comparação, cara. Lembra que Jesus se utilizava muito de parábola. Aí o literal, que não sabe, não lê direito, acha que Jesus jogava futebol e fala parabola. Os irmãos já viram isso? Mas tem. Tem gente que menciona isso. Essa gracinha circula no meio evangélico há mais de 50 anos. Essa pra mim é nova. Tá? É nova. Pois é. Pega a mulher Paulinho. inteira. Pega a mulher adultera. E pior que o sujeito pegou do literal. Mas apareceu no jornal, isso aí Então. Mas da mesma forma que tem esse, tem o do parabola. O parabola só no esporte, no esporte, né? Tá? Mas nós vamos passar na semana que vem, tá? O vídeo está indo devagar, mas está indo. Na semana que vem, Uma hora chega. que deve nesses capítulos e entrar. Entrar naquilo que o pessoal mais gosta, na unidade 4, revelações finais, juízo de Deus, cavaleiro preto, cavaleiro branco, amarelo, azul, verde, grande tribulação. Vai direto para a unidade 4? Não, eu vou dar, semana que vem eu vou dar, mas como você pode ver aí, ó, o capítulo 5, irmão. Ó, se vocês quiserem, dá para ler o capítulo 5. São 4